Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo João, eu sou bolsista aqui do projeto de extensão Avanço Jovem, em parceria com a ADES, que é a Associação de Desenvolvimento Econômico e Social do Ceará, a Interset e a UES, né, a Universidade Estadual do Ceará, para dar continuidade aqui ao nosso curso de gestão financeira. Nós vimos o capítulo 1 e agora vamos dar a introdução aqui do capítulo 2, a parte 1. Mas antes de começar o vídeo, gostaria de pedir para que você se inscreva no canal, curta ele e ative as notificações para não perder mais nenhum. Nós vimos aqui o capítulo 1, Introdução à Gestão Financeira, e agora no capítulo 2 vamos ver os princípios da contabilidade, começando com noções básicas de contabilidade. A contabilidade financeira é uma das áreas mais essenciais dentro da gestão financeira. É responsável por registrar, classificar e interpretar as transações financeiras de uma empresa. A contabilidade financeira tem como objetivo principal fornecer informações úteis para a tomada de decisões econômicas, tanto para os gestores internos quanto para os investidores, credores e outros stakeholders externos. Essa área da contabilidade está focada na produção de relatórios financeiros, como o balanço patrimonial, a demonstração de resultados do exercício, o DRE, né? A demonstração do fluxo de caixa, ou DFC, entre outros, que ajudam a empresa a manter o controle sobre a sua saúde financeira e a tomar decisões mais estratégicas. Então, basicamente, são números, valores, né, que auxiliam nesse processo de tomada de decisão. Quando algum gestor ou algum investidor olha ali o número de entrada, o número de saída, o capital, o fluxo de caixa, essas informações diluídas com as noções de contabilidade, né, e gestão financeira, fica mais fácil você tomar a decisão sobre investir ou não investir, sobre expandir ou não expandir aquela empresa ou organização. A contabilidade financeira segue um conjunto de princípios e normas contábeis que garantem a uniformidade e a transparência na elaboração dos relatórios financeiros. Esses princípios asseguram que as informações financeiras sejam apresentadas de forma precisa, clara e consistente, facilitando a análise por parte dos interessados. Para melhor compreensão dos princípios da contabilidade, é importante explorar alguns dos conceitos fundamentais dessa área. Vamos ver aqui os conceitos, pessoal. O conceito de patrimônio. Nós vamos entender aqui o básico do básico sobre patrimônio, mas já vai dar um norte para a gente entender aqui. O patrimônio de uma empresa é o conjunto de bens, direitos e obrigações que a empresa possui, sendo a base para a contabilidade financeira. O patrimônio é dividido em dois grupos, o ativo e o passivo. O ativo representa tudo que a empresa possui ou tem direito, como dinheiro, contas a receber, imóveis, estoques e investimento. O passivo, por outro lado, representa todas as obrigações da empresa, ou seja, tudo que ela deve, como dívidas com fornecedores, empréstimos bancários, impostos a pagar, salários devidos. O patrimônio líquido é o valor que sobra após a dedução das obrigações, ou seja, passivo, dos bens e direitos, ativo. Em outras palavras, o patrimônio líquido reflete a parte da empresa que pertence aos acionistas ou proprietários após o pagamento de todas as dívidas. Esse conceito é fundamental para a saúde financeira da empresa, pois indica sua capacidade de gerar riqueza para os seus investidores e para a empresa em si, ao longo do tempo. Então, basicamente, o patrimônio líquido é quando você disseca tudo aquilo que você deve, né? Você paga todos os salários, paga um financiamento que você fez no começo. Pegando o exemplo aqui de... O mesmo exemplo do slide passado, né? Que é um carrinho de pipoca, por exemplo. Vai que aquele carrinho de pipoca não é do proprietário, ele alugou. Então, isso entra no passivo, porque é uma conta que ele tem que pagar. Todo mês ele vai pagar para o aluguel daquele carrinho, que ao final do pagamento, aquilo vira um bem e passa para o ativo, porque o carrinho é dele, e ao final de tudo, se ele quiser vender, ele pode vender porque é dele, né? Então, isso é transformado em bem. E se ele vender e continuar com a empresa dele, ou abrir, por exemplo, uma barraca e não precisar mais do carrinho, aquilo vai entrar como caixa, né? Como dinheiro é, para a circulação ali daquele empreendimento. Outro conceito aqui, né? O método das partidas dobradas. A contabilidade financeira segue o princípio das partidas dobradas, uma técnica essencial para registrar as transações financeiras de forma precisa. Esse método estabelece que, para cada transação realizada pela empresa, há sempre dois registros, um débito e um crédito. O débito sempre aumenta os valores do ativo, ou diminui as obrigações, enquanto o crédito sempre diminui o ativo e aumenta o passivo. Por exemplo, se uma empresa compra um veículo à vista, o registro contábil refletirá a diminuição do caixa, um ativo, porque o dinheiro saiu, né, para a compra do veículo, e o aumento de veículos, outro ativo. Ou seja, o dinheiro ali do caixa vai sair, só que vai entrar vai entrar no mesmo ativo um veículo a mais. Vamos dizer que a empresa tem 19 e agora tem 20. Antigamente ele tinha 19, passou para ter 20,
isso dentro do ativo. Só que aquele dinheiro que foi utilizado para a compra do veículo saiu do caixa, né? O sistema de partidas dobradas garante que o balanço patrimonial esteja sempre equilibrado, pois a soma dos débitos sempre será igual à soma dos créditos. Esse princípio contribui para a precisão dos registros e permite que os gestores verifiquem rapidamente se as transações estão corretamente refletidas nas demonstrações financeiras. Um terceiro princípio aqui é o princípio da entidade contábil. Vamos entender aqui ele. O princípio da entidade contábil estabelece que os registros contábeis de uma empresa devem ser mantidos de forma separada dos registros pessoais dos proprietários ou de qualquer outra entidade. Em outras palavras, a contabilidade de uma empresa deve ser independente da contabilidade pessoal dos sócios ou de qualquer outra organização com a qual ela se relacione. Esse princípio é importante para assegurar que as informações financeiras da empresa reflitam exclusivamente suas próprias operações e não sejam confundidas com as finanças pessoais dos seus donos ou com as empresas de outros negócios. Muitos brasileiros, a maior parte das empresas do Brasil, né, são microempreendedores, são empresas pequenas e até médio porte ali, mas em geral são pequenos mercados, pequenos negócios. E esses proprietários, eles têm muita dificuldade em dividir isso, em separar, em ter uma conta ou ter um caixa apenas para a empresa, apenas para a organização e ter a conta pessoal, né, o dinheiro pessoal. Muitas vezes é misturado essas duas contas, esses dois dinheiros. Às vezes o proprietário ele vai investir na empresa, ele tira do próprio dinheiro, em vez de tirar do capital que já tem na empresa, que foi gerado durante as suas atividades, e ele pode ser reinvestido dentro da própria empresa, só que como não há essa organização, né, ele acaba fazendo essa mistura. O princípio da entidade contábil, ele diz que a ideia é você sempre separar os registros pessoais da organização. E aí aqui nós temos mais um pouco desse... Ficou um pouquinho errado aqui o slide, pessoal, peço perdão, mas dá para entender. Esse princípio garante que a análise das finanças da empresa seja clara e objetiva, sem interferências externas que possam distorcer a visão real do estado financeiro da organização. Para os investidores e credores, por exemplo, esse princípio é crucial, pois possibilita a visão precisa da sua saúde financeira da empresa, sem confundir os recursos da empresa com os recursos dos sócios ou de outras entidades. Princípio 4 aqui, o princípio da continuidade. O princípio da continuidade, ou seja, o princípio da entidade em continuidade, assume que a empresa continuará a operar no futuro próximo, a menos que haja evidências em contrário. Esse princípio é fundamental para a elaboração de demonstrações financeiras, pois elas são preparadas com base na suposição de que a empresa não será liquidada em um futuro próximo. Isso implica que a contabilidade de uma empresa deve refletir a continuidade de suas operações, o que influencia a forma como os ativos e passivos são avaliados. Pareceu meio difícil de entender, mas é basicamente se a empresa vai sobreviver, se ela tem condições de continuar operando nos próximos meses, e esse é o princípio da continuidade, ele vai dizer aqui, né? Se a empresa tiver indícios de que não continuará suas atividades, como em caso de falência ou liquidação, ela deverá alterar a forma de avaliação de seus ativos, que serão considerados de valor de liquidação. Ou seja, eles vão valer menos, né? Se você tem uma loja de carros, por exemplo, uma locadora com 20 veículos, e ele entrar nesse... E ao total eles valem R$1 milhão, por exemplo, e ele entrar nesse caso aqui de falência, né? Ou liquidação, pode ser que eles valam, em uma semana depois, ou um mês depois, R$500 mil, né? Perder metade ali dos seus ativos só por causa que a empresa, ela tá... Só não, né? Por causa que a empresa, ela tá falindo. Ou seja, o valor que poderia ser obtido caso esses ativos fossem vendidos rapidamente. A contabilidade, portanto, leva em consideração a continuidade da operação da empresa como base para a análise dos resultados financeiros. O princípio da prudência. O princípio da prudência, também conhecido como princípio do conservadorismo, orienta que, ao elaborar os registros contábeis, o contador deve optar pela solução mais cautelosa em relação à avaliação dos ativos e passivos, ou seja, deve reconhecer as perdas assim que surgirem, mas somente reconhecer os ganhos quando realmente realizados. Então, é basicamente um princípio bem pé no chão, né? Você está com dinheiro ali para receber amanhã, por exemplo. Esse dinheiro, você não conta com ele, porque pode acontecer alguma coisa com o pagamento, com o fornecedor, com o seu banco. Então, você só vai contar com ele quando ele realmente estiver dentro do seu caixa. E quando você possivelmente tiver um gasto, você já vai contar, que é basicamente você sempre jogar com a margem ali para não ter perigo de você perder ou a empresa falir, né? Isso evita que os resultados financeiros da empresa sejam superestimados, ou seja, você tem uma projeção muito melhor do que ela realmente é, né? Você talvez se animar muito, você talvez fazer muitas coisas que não podem, né? Com um dinheiro que você não tem. Por exemplo,
Se a empresa tiver um crédito a receber de um cliente com altas chances de inadimplência, o princípio da prudência orienta que a empresa registre uma provisão para perdas, mesmo que o crédito ainda não tenha sido oficialmente perdido. Esse princípio visa proteger a empresa contra surpresas financeiras desagradáveis, garantindo que os investidores e credores tenham uma visão realista e segura da saúde financeira da empresa. Nós temos o princípio 6 aqui, o princípio da competência. O princípio da competência estabelece que as receitas e as despesas devem ser reconhecidas no momento em que ocorram, e não quando o pagamento é feito ou recebido. Isso significa que a empresa deve registrar uma venda ou uma compra assim que ela ocorre, e não quando o dinheiro é efetivamente recebido ou pago. Esse princípio é fundamental para que as demonstrações financeiras reflitam de forma precisa as operações da empresa durante um determinado período. Continuando aqui o princípio da competência. Um exemplo, né? Se uma empresa vender um produto a prazo, ela deve registrar a receita no momento da venda, mesmo que o pagamento seja feito em parcelas futuras. Da mesma forma, as despesas relacionadas à produção ou aquisição de mercadorias devem ser registradas no momento em que são ocorridas, né? E não quando o pagamento for efetuado. O princípio da competência assegura que as demonstrações financeiras mostrem o desempenho da empresa com base nas atividades realizadas durante o período e não no movimento, não apenas no movimento do caixa, né? Não quando for entender aqueles valores, né? A conclusão desse começo aqui de contabilidade. A contabilidade financeira é uma área essencial para a gestão das finanças de qualquer organização. Ela fornece a base para tomar decisões estratégicas, a análise do desempenho e a comunicação da saúde financeira da empresa para investidores, credores e outros stakeholders, né? Ao entender os conceitos fundamentais da contabilidade financeira, como o método de partidas, dobradas, o princípio da entidade contábil, o princípio da prudência, que a gente acabou de ver, né? Os profissionais da área financeira podem garantir que a contabilidade da empresa seja precisa, transparente e útil para tomar de decisões. A contabilidade financeira, portanto, não apenas documenta as transações financeiras da empresa, mas também oferece uma visão estratégica de suas operações, o que é essencial para o seu sucesso a longo prazo. Então é isso, a gente vai ficar por aqui nessa parte 1 do capítulo 2. Espero que você tenha entendido, tenha gostado da aula. Peço para que você curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, até a próxima.